Então, acho que é esse o caminho. Pensar justamente é uma questão que envolve, acho que Casa Civil, principalmente, que vai envolver vários órgãos, né? Bom Beleza? dia, eu sou o Helder aqui de CEMED de Manaus, alimentação escolar. Bem-vindo. Legal. Então tá bom, então a gente encaminha isso, né? Sendo que vai trazer na próxima reunião, isso conforme colocado aí pelo Adevaldo e reforçado pela Mari. E Então, aqui esse. seria o cronograma para a chamada pública 2021, só reforçando. Isso. E também ficou encaminhado, a Chala, né? A doutora Chala ia trazer as informações sobre essa questão de pensar, né? Novos modelos de cadastro, enfim, para vencer essas dificuldades. Cada vez mais, a gente sabe que é passo a passo, mas para avançar nisso aí, tá bom? Aqui, só para pegar aqui no chat, Secretaria Municipal de Educação de Atalaia está falando que o áudio está cortando e tudo mais, né? Não sei se vocês conseguem escutar, mas só lembrando, o site, vou até escrever aqui, ó, o site da Catrapoa está no chat, tá? Então tem ali o link para o site, o link. Vocês podem entrar lá e pegar os principais documentos e tal, pelo menos para acompanharem isso, entendeu? E tem lá o manual. Esse manual é isso aí, a Catrapoa acabou de mandar. Ali no site tem o manual da GIZ e do mapa, que ele tem um passo a passo para as comunidades, um passo a passo para os indígenas, para os ribeirinhos, enfim, para poderem começar a vender sua produção. E também tem um passo a passo para o gestor, né? Público, enfim, para começar a levantar essas questões. E aí, mesmo assim, tendo dúvidas, lembrando aqui, a gente tem todos os órgãos aqui, tem a assessoria da Catrapoa, tem o FNDE, a Cineide está aí sempre à disposição para avançar nesse tema, né? É aquilo que eu falo, nosso sonho é que 100% da alimentação escolar e da alimentação dos órgãos públicos seja comprada da agricultura familiar, né? Principalmente da produção ali, da ponta, né? Geralmente, ainda mais dos povos tradicionais, geralmente ela vai ser orgânica, né? Muitas vezes, sem nenhum tipo de química, enfim, até tem isso. E também ajustado, né? Tradicionalmente. Então, só tem pontos positivos. Beleza? Então, voltando aqui para os encaminhamentos, já passando para o 3, né, a questão do projeto Catrapoa, só tinha ficado encaminhamento de acompanhar a implementação do projeto. Só, não sei se vocês têm alguma novidade, mas só resgatando, a CEPRO e o IDAM tinham feito um cronograma de contratação de técnicos para várias calhas de rio. O FNDE também tinha feito um cronograma para a contratação dos seus, né? E a FUNAI também tinha feito um cronograma para a contratação de técnicos, né? Todo mundo fazendo aí o seu dever de casa. E eu não sei se do mês passado para cá teve novidades em relação a esses cronogramas. Pelo que eu me lembro, a da CEPRO do IDAM já estava encaminhado, né? Ia inserir o médio purus. Do FNDE também tinha encaminhamento. Da FUNAI que eu não lembro se tinha atualização. Então eu passo para vocês aí, CEPRO, IDAM, FNDE, FUNAI, para atualizarem como é que ficou essas contratações e tal. Eu peço que o Riso da CEPRO se manifeste aí sobre esse assunto, tá? Como está o andamento, é melhor. Eu já. Bom dia a todos aí. Eu já ia me manifestar aqui, Lázaro. Então, pessoal, os nossos técnicos, né? Todos os técnicos que foram contratados agora aí pela ADESAN, entre eles os 10 técnicos que vão atuar na questão da agricultura indígena, eles vão ser recepcionados pela CEPRO agora no dia 3 e dia 4 de novembro. Então, é quando eles efetivamente aí vão se apresentar, e daí a gente já está alinhando a gente da CEPRO com o IDAN para a gente fazer, enfim, meio que um treinamento, um nivelamento desses técnicos para eles, enfim, começarem a atuar já em campo, né? Então a gente está, no passo agora inicial, a gente está recebendo esses técnicos. Dia 3 e dia 4, eles têm uma atividade aí de apresentação junto ao CEPRO. Câmbio.
Legal, legal. Riso, essa contratação, eu acho que eu cheguei a ver o edital e tudo. Vocês acompanharam, né? Nosso receio sempre era na contratação ter pessoal, como é que fala? Afinado, né, com esse modelo tradicional, né, indígena aí de produção, até para evitar novos problemas. Vocês chegaram a acompanhar esse tema? Como é que foi isso na contratação? A gente acompanhou no limite de formatar a questão e do que a gente queria enquanto profissional, né? Agora, e daí tem um ranking, entendeu? Então a gente pediu até, e no momento de montar o edital, que desse um peso até um pouco maior, já para quem tivesse experiência, do que a gente focar na questão de formação, muito exclusivamente. E agora a gente vai receber essas pessoas, né? Alguns a gente já até viu pelo sobrenome que são indígenas, realmente. E agora a gente vai ver e conhecer e começar o trabalho. Mas houve um acompanhamento, sim. Beleza. FNDE e FUNAI, tem alguma informação? Não sei se Cláudia, Cineide. Olá, pessoal. Eu não tenho informação sobre essa questão, não. Como o Douglas não está aí, a gente vai... eu acho que era o Douglas, né? a gente vai ficar devendo, eu vou passar isso para ele, tá? E aí, se a gente tiver alguma informação, já passa para vocês aí antes da próxima reunião, tá bom? Tá. Uma coisa importante, Cláudia, só para atualizar, a gente tinha pensado lá atrás, não sei até onde vai ser possível ou não, mas de talvez fazer uma formação conjunta de todos esses técnicos, sabe? Do IDAN, da CEPRO, da FUNAI, do FNDE, porque se otimiza, né? Coloca eles em contato, otimiza, já visando isso. Então, saber esses cronogramas pode ajudar na programação dessa formação, entendeu? Eu acho que essa formação conjunta é super importante para não ficar desalinhada entre eles, né? Exato. Acho super importante. Porque a gente sabe que cada um tem o seu foco, mas imagina, aí um técnico da CEPRO está fazendo um negócio lá no Juruá, o outro do FNDE está fazendo outro no Purus, né? Exatamente. Aí a coisa começa a ficar meio desparcelada, né? Bem importante, sim. Eu vou tentar saber disso lá com o pessoal do de Etno e a gente encaminha informações para vocês, tá? Tá, posso encaminhar, Cláudia, que até quarta que vem você nos atualiza, porque daí a gente já insere pelo menos a resposta na memória. Só para atualizar o pessoal, pode ser? Pode. Então pronto. Anotando aí, Mari, mas deixa isso como encaminhamento. Cineide também quer atualizar alguma coisa? Tenho sim atualização sobre essa questão da contratação do FNDE/Secane, né? Porque na verdade a gente faz essa contratação via o Secane. Hoje nós já temos o Ricardo, que inclusive ele está acompanhando todas essas discussões, ele tem acompanhado as reuniões também, a professora Regis Meires, que fica na universidade também fazendo esse apoio. A gente está fechando o nosso plano de trabalho para 2021. O ano de 2020 ele foi um ano totalmente atípico, que ninguém estava esperando por essa pandemia, então a gente retardou um pouco essa questão da contratação dos assessores que ficarão nas calhas. Então, nesse plano de trabalho de 2020, a gente já tem, já está lá, na verdade, Purus não, Purus, Ricardo me Juruá, ajuda, né? Juruá e São Gabriel da Cachoeira. Agora para o plano de 2021, a gente vai manter esses dois técnicos que ainda não foram contratados, mas eles serão contratados, porque não adianta a gente contratar uma pessoa agora para ficar na cidade e não fazer esse trabalho junto com os indígenas, não visitar as aldeias, então seria um recurso não bem utilizado, então a gente preferiu manter esse recurso na universidade, não contratar de imediato, fazer essa contratação no final do ano, para o início do ano que vem, e começar essa atuação lá no início do ano. Então, agora a gente vai contratar mais um. A gente inseriu no plano de trabalho, além desses dois que já tem, mais um para Alto Solimões, né? Então, a gente pensa que essa pessoa vai ficar localizada em Tefé. Então, isso já está no nosso plano, já vai para o sistema. Então, a gente vai ter mais um, né? Além dos dois, então serão 5 pessoas para trabalhar só com indígena.
Estava até conversando aqui com o pessoal do financeiro, né? Quando a gente olha o nosso plano de trabalho do Secane Amazonas, que a gente tem vários Secanes espalhados pelo Brasil, quando a gente olha o produto indígena, que a gente separa por produto, a gente fala, nossa, como é que a gente vai também ficar justificando o tempo todo que está ficando um produto tão caro, né? Mas é um tema muito caro para a gente, é um tema muito especial, é um tema que eu particularmente sou super defensora e gosto muito desse tema. Ontem, quando a gente ficou recebendo fotos da entrega da Seduc lá em Tefé, da galinha viva, então isso foi uma coisa que ficou muito marcado, né? Então, assim, eu sou nutricionista, e quando a gente olha que está entregando na alimentação escolar uma galinha viva, então no primeiro momento gera um impacto, mas a gente fala, poxa, é isso mesmo, a gente está no caminho certo. E quando a Cláudia reforça essa questão da formação, ela ser conjunta, isso é muito importante, gente. Não tem como a gente ficar trabalhando um tema único, que é a alimentação escolar no Estado, com várias pessoas, cada um falando de uma forma, né? Então, acho que a gente tem que alinhar muito essa questão para a gente continuar tendo esse sucesso aí que está tendo no Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas hoje, a gente sempre trata ele como referência com relação à questão da agricultura familiar. A gente sabe que agora, no ano de 2020, alguns municípios estão tendo dificuldade, então, assim, a gente está muito focado na questão da Seduc, mas quando a gente olha que tem aproximadamente uns 10 municípios aí, será que esses municípios eles estão conseguindo também? A gente está muito focado na chamada da Seduc e, às vezes, a gente esquece um pouco da chamada dos municípios, né? Então, da chamada municipal. Eles estão conseguindo, estão tendo dificuldade. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato conosco do FNDE, entre em contato com o Secane. Então, assim, a gente está aqui para isso, e com o Ministério Público, né, que já se colocou à disposição para apoiar também nessa questão. A gente sabe que é muito difícil, né? Não é fácil lançar uma chamada agora no período de pandemia, mas, por outro lado, também não é fácil a gente saber que tem alimento sendo desperdiçado, sendo estragado lá na agricultura. E não é fácil a gente saber que tem criança passando fome, né? Então, acho que a gente tem que fazer aí a nossa parte. Bem rapidamente agora, e aí me coloco à disposição, se a CEPRO precisar de apoio com relação a essa conversa com essas pessoas que serão contratadas, a gente está à disposição, já falei isso outras vezes, a gente está à disposição com relação a isso, a gente fecha aqui a agenda para fazer uma conversa à distância, a gente gostaria de estar pessoal, mas a gente não consegue nesse momento, e no ano que vem fazer essa conversa junto, com os 10 da CEPRO, com mais 5 do FNDE, com mais 3 da FUNAI, 2 da FUNAI, eu acho que o Douglas tinha falado, para a gente fazer um trabalho bacana. Com relação à chamada pública, eu acho legal da Seduc a gente já pensar num cronograma para o próximo ano, né? Lançar agora no mês de novembro talvez seja um risco, porque o preço vai mudar no próximo ano, e será que o agricultor familiar ele vai fornecer esse alimento com preço defasado? Então, a gente tem que pensar numa metodologia de preços, né, para todos os municípios, isso trazendo o jurídico também da Seduc, porque a gente sabe que é um recurso público, então como é que vai explicar que cada município está tendo um preço diferente, mas por outro lado também como é que o agricultor vai fornecer um alimento que ele está totalmente fora do preço naquele município, né? Então São Gabriel da Cachoeira tem um preço, Manaus tem outro. Então como trabalhar essa questão? E aí se o doutor Fernando puder nos ajudar com relação a isso, eu acho que isso é muito importante, né? Então, assim, quem vai avaliar a prestação de contas no FNDE também tem que ter essa visão que cada lugar tem um preço. A gente tem uma procuradoria no FNDE e eles avaliam isso, né? Então, como é que justifica que São Gabriel está custando R$20 um quilo de macaxeira e em Manaus está custando 5, né? Então, isso tem que ser muito bem amarrado e trazendo o jurídico também da Seduc, né? Mas eu acho que é importante já começar a pensar nesse cronograma agora e nessa metodologia de preço. Então, onde fazer essa pesquisa de preço para a gente não ter problema, né? Porque, como o Fernando falou, ele esteve no FNDE e com relação a essa questão de prestação de contas é uma coisa que não tem como a gente sair, né? Então, tem que ter a prestação de contas, é um recurso público, então tem que ter a prestação de contas. E o que levar em consideração com relação a isso? E com relação à nota técnica nacional, a gente vai também apoiar em todo o Brasil, mas a gente precisa de apoio. No estado do Amazonas, a gente só conseguiu, porque assim, obviamente que a gente sabe que é importante ter uma alimentação regionalizada de acordo com a cultura, mas não depende só do FNDE com relação a todas as leis, né? A gente não cuida da Anvisa, a gente não cuida do Ministério da Saúde, então assim, a gente segue as diretrizes.
E então a gente precisa de todos esses parceiros com a gente. Senão a gente não consegue, né? Senão a gente não consegue. Então, a nota técnica ela é muito importante, mas a gente tem que lutar para se tornar uma lei. Hoje, tem essa equipe no FNDE, tem essa equipe no Ministério Público do Amazonas, e amanhã? Né? Então, se não tiver lei, uma nota técnica ela não consegue vencer, superar uma lei. Né? Então, a gente tem todas as leis que falam que tem que ter isso, isso e isso. Hoje, a gente segue uma nota técnica, mas e daqui a 2, 3 anos, né? Então, agora vamos ver se a gente consegue transformar isso em lei, né, gente? Já tivemos aí o princípio, né? Essa lei de julho já fala sobre isso, mas é mais focada para os povos indígenas. Agora, só pegando a fala da Cineide, muito boa aí, vários esclarecimentos, mas para explicar para o pessoal que está aqui, eu vi que foi uma dúvida no chat, né? O preço, pessoal, pelo que me consta, na compra da agricultura familiar, tem que ser o preço local, tá? Geralmente é o preço que o IDAM faz de pesquisa ali na feira local, de cada município, entendeu? Ainda tem a falha de não ver o preço fora da sede do município, né? Sempre cito São Gabriel, porque eu conheço um pouquinho melhor. A gente sabe que o preço em Awaretê ou Maturacá é diferente do preço na cidade. E isso o IDAM muitas vezes não pega, né? Mas tudo bem, mas pelo menos no mínimo tem que ser o preço ali da feira local. Então, se não está acontecendo isso, algum problema tem na chamada, né? Então, tem que ajustar a chamada, a própria SEDUC também tem que se ajustar para fazer essas compras diferenciadas. Isso é um processo, né? Mas tem que ter essa abertura para isso. Isso é um processo com relação ao preço, é isso, né, que o doutor Fernando falou. Então, assim, a pesquisa local, a pesquisa e tem que fazer no mínimo 3 pesquisas de preço, e ali ainda embutir a questão de transporte, enfim. Então, a pesquisa de preço da alimentação escolar, ela é muito diferente da pesquisa de preço do PA, por exemplo, e ela é muito diferente do processo licitatório, que é o menor preço, né? Então, a pesquisa é local. Quando é municipal, aí tem essa diferença, né? Então, é uma chamada pública que está sendo lançada ali no município. Então, a pesquisa está sendo ali. Então, a prestação de contas vai ser ali. Agora, quando é a SEDUC lançando uma chamada, é diferente, né? Então, assim, ele tem que estar muito bem documentado com relação a por que esse preço está sendo diferente. A gente aqui sabe que o preço em cada município é diferente. Mas se chegar ao Tribunal de Contas da União, se chegar outra pessoa do MPF para fazer uma fiscalização na SEDUC, vai ter que ter isso muito bem documentado. A gente do FNDE vai fazer um trabalho com todas as SEDUCs com relação a isso, né? Então, isso já está no nosso radar. A gente precisa fazer um trabalho com as SEDUCs, que a execução ela é diferente mesmo, quando a gente olha com essa questão, principalmente da chamada pública, com relação a preço. Né? Então, assim, não é uma coisa tão simples, inclusive para chegar para a nossa avaliação de prestação de contas. Quem faz a avaliação da prestação de contas não sou eu. Então, tem uma outra equipe que faz. E a gente tem que deixar isso tudo muito bem amarrado também, que é uma coisa que a gente está fazendo aqui no FNDE, mas é uma coisa interna, então isso é uma coisa mais tranquila. Mas para também não ser um preço muito diferente daquilo que é praticado, ou por que está sendo tão caro lá em São Gabriel, em Manaus é diferente o preço. A produção está sendo lá, né? A produção é lá. Então, o alimento não está indo. É diferente de você comprar um alimento no mercado. Então, por isso que tem que ter muito cuidado com relação à pesquisa de preço também nos municípios. E legal, pessoal, só um argumento interessante, pessoal da SEDUC, às vezes, que está chegando agora na comissão e tudo mais. Lá em 2017, a própria SEDUC nos falava que eles gastavam, por exemplo, 5 vezes mais valor de logística do que o próprio alimento, para levar coisas para São Gabriel, vamos dizer assim, tá? Então, se ele comprava 10 mil, sei lá, de arroz ou de farinha, ele gastava 50 mil só para levar aquilo lá, né? Então, o Estado ele não pode ser míope, né? Não adianta falar, que legal, eu comprei pelo preço mínimo, mas depois ele gasta 5 vezes mais para levar o alimento lá. Então, nessa questão da agricultura familiar, a gente tem isso também de vantagem, de muitas vezes economizar mesmo pagando, em tese, um preço maior pelo alimento. Primeiro, você está pagando para o agricultor familiar, né? Então, você está garantindo segurança alimentar e tudo mais. Mas, além disso, muitas vezes você vai estar economizando, porque você está comprando lá e o seu custo logístico vai ser praticamente zero, porque, às vezes, no próprio preço já está embutido esse custo. Então, só lembrando isso, quando tiver que argumentar, e eu também estou à disposição, né? Quando precisar conversar aí com todo mundo, né? Principalmente os órgãos fiscais e tal. E aí, pegando o gancho, já que FNDE falou, FUNAI falou,
e CEPRO falou, eu acredito, desculpa, Cineide, mas a contratação da assessoria da Catrapoa já está acontecendo, não é isso? Já aconteceu, já Isso. está tudo certo, já está tudo Então, certo. só para atualizar isso E a também, gente pessoal. vai permanecer no próximo ano também. Então, iniciou agora no mês de outubro, e aí vai continuar no ano de 2021, né? Todo ano de 2021, é isso, né? A Mari que foi contratada, é isso? Isso. E aí permanece para então... todo 2021, é isso também? Por que eu pergunto? A gente tem um plano de trabalho, né? E assim a gente cadastra esse plano de trabalho no sistema. E depois também tem a questão da prestação de contas da universidade para a gente. Então a gente tem que deixar isso muito bem amarrado e para não chegar lá no mês de junho, no mês de maio, e falar, não, agora eu não quero mais trabalhar dessa forma, vai ser diferente. Né? Então, assim, a gente vai ter que ter uma boa justificativa também para não ter problema. Tá? Mas já está no plano de trabalho, viu? Ótimo, acho que sim. É importante manter, né, isso para 2021. Para a gente é super importante também. E já também aí dou agora oficialmente as boas-vindas para a Mari, que já está aqui desde 2018, mas agora como FNDE, né, como Secane também. E lembrando aquele ponto que eu falei nesse meio aqui. Então, agora a Mariana é um pouco FNDE também. Então, tipo, a gente apoia, claro. Mas tem as leis que a gente tem que seguir. Multifacetas aí. Mas é sempre o mesmo lado. Tu vai oficiar e lembrando aquele ponto, né, Mari? Se o Fernando pedir para você ficar oficiando a FNDE, não vai poder, tô brincando, gente. Mas como que, tipo, a FNDE vai oficiar ele mesmo? Aí o MPF o jogo mudou, Fernanda, agora o jogo mudou. Agora o FNDE vai oficiar o Ministério Público. E lembrando aquele ponto, Como? Só reforçando aí o tema que foi colocado, né? Esse ano a gente fechou até semana atrás as oficinas da agricultura familiar, né? Que aí o Secane tem participado com vários municípios, tanto da agricultura familiar quanto da agricultura familiar indígena. E só reforçando um tema que já foi colocado em outras oportunidades, né, sobre a chamada da SEDUC, né, que na época não houve adesão em alguns municípios, justamente por essa questão de diferença de preço. Né. E realizando as oficinas via remota que a gente fez esse ano com vários municípios, conversando com os agricultores, a gente teve esse questionamento em vários, tradicional, quanto de agricultores indígenas também, e questionar essa questão do preço ser muito inferior do que é praticado a próprio local. A gente sabe que para a chamada pública municipal, você consegue fazer ali uma pesquisa de preço, né, e praticar o preço local, mas para a SEDUC, quando se estende para todos os municípios, tem essa diferença de regiões e dos municípios. Então, isso acabou influenciando muito a participação de muitos agricultores de não querer aderir, né, justamente por conta desse preço. E aí, houve esses vários questionamentos dos agricultores, a gente explicou sobre essa questão da diferença de preço por conta dos órgãos controladores, né, mas que nós estaríamos levando esse tema novamente aqui para a reunião da Catrapoa para ver como é que a gente poderia verificar junto à SEDUC uma nova proposta para o ano de 2021, né, que se pudesse ser mais coerente e assim podendo aderir mais agricultores, essa questão de preço. Legal. Não, então, como eu já coloquei, estou à disposição para apoiar isso aí, né? Nessa questão da discussão, dos preços, mas é necessário adequar, senão justamente você desestimula. Você pode fazer diversas coisas, né? Você pode estar pagando um preço além, se você estabelece um preço único, você pode estar pagando um preço acima, né? Vamos dizer que você estabelece preço único estadual, sei lá, R$8 no quilo da farinha. Pode ser que no município X seja 5, você está pagando acima, pode dar problema com água, né? E em outros locais não vai dar nenhum agricultor porque lá está 10, entenderam? Então é importante a gente caminhar para cada vez mais esse tema. E aí, amarrando isso dos assessores, pelo que a Cineide trouxe, não, desculpa, Cineide, só para eu não esquecer, é importante depois tentar desenrolar aquela questão de um e-mail específico, né, para assessoria da Catrapoa via FNDE e tal, que a gente está atuando com e-mail
está usando o Gmail, a Mari, né? Depois tem um e-mail específico para poder, da própria FNDE, eu acho, da assessoria e tal, para essa assessoria da Catrapoa, para ter mais formalizado, oficial, né? Eu acho que é interessante. Mas pelo que, a parte disso, pelo que vocês colocaram, provavelmente no início de 2021 que a gente vai ter a contratação, talvez de todos, né? Dos técnicos da FUNAI, dos técnicos da FNDE e já os da CEPRO. Ou seja, se alguma formação for ser realizada, provavelmente seria para o início de 2021. Então a gente deixa só como essa, talvez, sugestão de encaminhamento, já acho que é bom registrar, Mari, que vai se pensar nessa formação conjunta, né, dos técnicos aí do interior, de FUNAI, FNDE, CEPRO e DAM, para o início de 2021. A GIZ se coloca à disposição para apoiar na formação, né, e para buscar ter uma atuação minimamente coordenada entre todos eles, né, nas populações tradicionais e povos indígenas. Beleza? Só para deixar um encaminhamento aí, só uma sugestão. Pois não, Lázaro. Sobre a questão de preços, o IDAM faz, e todos os municípios, esse levantamento de preços, envia para o IDAM Central, por município, e o IDAM Central, inclusive lá na Manaus Moderna, tem um ponto de coleta de preços também, e ele lança um boletim, a média do estado mensal, tá entendendo? Então, mas cada município tem a sua pesquisa de preço, isso é feito regularmente, né? Na questão das chamadas públicas, né? Por exemplo, no PA da CEPRO, ele utilizou os mesmos preços do edital da Conab. Então, algum município, por exemplo, no caso aí, São Gabriel da Cachoeira está reclamando, que realmente lá o preço é diferenciado. Então, não era viável os agricultores familiares indígenas de São Gabriel participarem dessa chamada pública do PA da CEPRO, que é individual, é 6.500 por agricultor familiar. Há uma proposta, a gente já conversou lá com o PA da CEPRO, com os coordenadores, para se fazer regionalizada, por região. Mas isso aí é uma preparação mais adequada para se fazer esse edital com preços regionais. Esse é o caminho, Lázaro, também. Desculpa, Oi, Lázaro, você ainda quer finalizar? Só para finalizar também, que nessa questão do treinamento agora... Obrigada, Amanda. A gente está postando aqui agora no barco, hoje, as caixas de remédios que vieram do Amapá e a que chegou no aeroporto. Daqui a pouco a gente vai deixar lá no barco, viu? Aos cuidados do Jeremias. Eu estou sem recurso aqui para fazer esse pagamento, aí eu ia me pedir para ele pagar lá, tá bom? Eu te aviso qual é o barco que está saindo daqui. Eu espero tudo do meu coração que não seja R$20 o quilo, porque senão a gente não vai querer aderir também a macaxeira na alimentação escolar, porque tudo tem um limite também, né? Então, com relação a essa questão de preço... Não, é porque alguém perguntou aqui, né? No chat, o pessoal de São Gabriel, se eu não me engano, são os tuiucas. Eles não participaram por causa desse preço, mas nós divulgamos bastante esse edital do PA lá em São Gabriel. Tá, do PA ou do PENAI que você divulgou, Lázaro? Não, a gente divulga os dois, mas nesse caso deles aí que eles estão falando é do PA da CEPRO, que é 6.500 por cada agricultor familiar, individualmente. Tá. Do PENAI é 20, né? 20 mil por dado, por entidade executora, na verdade, né? Então, se por entidade executora, ele pode vender para a SEDUC 20 e ele pode vender para o município 20 mil, caso ele tenha produção. Com relação a essa questão de preço, só para a gente deixar como encaminhamento, eu não sei o que vocês acham, mas a gente poderia formar um grupo de trabalho, o FNDE participando também. Normalmente o FNDE não costuma participar desse tipo de articulação local, né? Mas assim, eu acho que é o momento da gente fazer isso sim, da gente formar um grupo de trabalho com a SEDUC, com alguns representantes do Ministério Público está presente também, porque eu acho que é uma discussão que o Ministério Público tem que estar presente para dar respaldo também jurídico com relação a isso, e a gente pensar nessa questão de preço regionalizado ou preço por município.
preço por município vai dificultar muito a questão, porque assim vai ser 60, né? 60 chamadas diferentes, 62 chamadas. Então, assim, será que a gente consegue pensar num preço regionalizado ou não? Mas eu acho que essa discussão nesse grupo a gente consegue. A gente Talvez pega por como calha, né? referência Ou por semicalha. Por calha, eu acho que fica bem legal, porque aí, né, fica mais viável a justificativa também, e também a própria SEDUC, né? Como é que